Olá pessoal, tudo bem? É com muita satisfação que nós estreamos hoje nosso programa Banco de Sonhos e é um prazer receber o Miguel. Miguel é o diretor da For You Filmes. Miguel, muito obrigado pelo nosso convite, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite em meio à sua agenda corrida. Miguel, quem é você? Se apresenta para o nosso público, para o nosso pessoal, que eu tenho certeza que alguns já conhecem você. Olá, primeiro eu queria agradecer o convite, obrigado por essa oportunidade. Eu sou o Miguel, sou diretor da For You Filmes, como você falou. Trabalho com cinema desde os meus 18 anos, trabalho e estudo, né? Já estou hoje com 32 anos, então já tem um tempinho que eu estou nessa área. Sou formado em direção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema. Trabalhei na O2 Filmes com o Fernando Meirelles um tempo. Trabalhei na Buriti Filmes, da Laís Bodansky. Então, tem bastante tempo que eu já estou nessa área de produção de cinematográfica, né? Tenho mais ou menos uns 50 curtas-metragens. Como diretor eu tenho uns 20, né, e outros em outras funções. E tem um longa-metragem que é o meu projeto mais conhecido, que é o Metanoia, que saiu no grande circuito, saiu em 100 salas de cinema no Brasil. Então, resumidamente, é isso. Assim, eu trabalho, minha função específica é direção e roteiro, e eu estou, desde os meus 18 anos, trabalhando na área de cinema. Miguel, quem nos acompanha, quem conhece um pouco do nosso trabalho, a gente fala muito em sonhos. Uhum. E a gente fala que quem tem um sonho, quem tem um dom, quem tem um talento, a gente acredita até o final. Mas acho que mais do que os outros acreditarem, é fundamental que a própria pessoa acredite. Sim. No seu sonho, no seu objetivo, ainda que as dificuldades aconteçam, ainda que as dificuldades venham e batam na porta. Uhum. Quando a gente ouve um pouco a tua história, ouve um pouco a tua experiência, fazer filme não é fácil, né? Não é. Se você começar a colocar barreiras, eu acho que você nem começa a fazer, né? Cinema é uma arte complexa e um pouco cara, inclusive, né? Então, e algumas pessoas acham um pouco distante, né? Tipo, nossa, isso é muito distante da minha realidade. Existe esse glamour que a sétima arte tem também de, nossa, é cinema, que chique e tal. Mas depois que começou a digitalizar alguns equipamentos de câmera, começou a facilitar mais algumas coisas, alguns projetos de cinema, assim. Então, é um pouco complicado você fazer, mas se você tem um sonho, se você corre atrás do que você sonha, é possível, assim. Eu vim de uma cidade do Rio de Janeiro que é conhecida muito pela até violência, assim, uma cidade de periferia, que é Nova Iguaçu, e cresci lá. E mesmo assim, eu lembro que quando era novinho eu assistia muito filme. Sempre gostei de... Sempre gostou? Sim. Tinha uma época que eu assistia uns 2, 3 filmes por dia, assim, sabe? Era a época ainda de fita VHS, assim, sabe? Tipo, e aí eu sempre... eu lembro que eu era novinho e falava, nossa, vou montar uma locadora pra mim, porque eu gosto muito de ter os filmes ali na hora que eu quero assistir. E aí eu comecei a sonhar com isso, e comecei a correr atrás desse sonho, que comecei a pensar, caramba, isso é algo que eu gosto, mas eu acho que pode ser algo que minha profissão também. E eu vi que eu tinha um certo talento para isso. Programação da família, eu sempre pegava a câmerazinha de aniversário, ou a gente ia passar um final de semana num lugar, eu gostava de tirar fotos, de, sei lá, ir na praia, tirar uma foto legal, e eu sempre gostei muito disso. Eu comecei a ver a possibilidade de investir nessa área, assim. Então, eu comecei a pesquisar cursos, comecei a pesquisar como eu poderia estudar, e eu também não tinha dinheiro na época, né, para bancar um curso top ou ir para fora do país para fazer. Uma especialização, né? Algum curso. E então comecei a fazer um curso livre, um curso simples que chama Escola Livre de Cinema aqui no Rio, que era um curso gratuito.
Aí eu comecei a estudar, né, cinema, um pouquinho, introdução, fiz meu primeiro curtinha. Aí eu falei, nossa, que legal, quando eu vi estampado lá na tela, que legal, eu pensei nisso, sabe? E aí eu comecei a sonhar, comecei a correr atrás. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. Então eu fui para São Paulo. Nossa, que bacana. Morou um tempo lá? Morei 3 anos em São Paulo. E aí eu fiquei em São Paulo estudando e trabalhando na área de cinema. Então lá eu comecei a ter contato com um cinema mais profissional mesmo, sabe? Tinha o consultor de roteiro do Poderoso Chefão, um americano, deu uma palestra pra gente. A experiência. Minha professora tinha ganhado o Oscar de edição. Então, tipo, eram pessoas assim... E eu comecei a fazer muito projeto lá, porque é um curso onde você não tem prova escrita. Você é avaliado pelos projetos que você faz em vídeo. Então, porque uma faculdade geralmente tem uma banca no final avaliando o seu trabalho de conclusão. Lá, todo bimestre tinha uma banca onde avaliava o seu projeto. Então, ele é uma pegada na escola da New York Film Academy, que é a escola de cinema americana. E então, no primeiro ano na Academia Internacional de Cinema, eu fiz 17 curtas. Nossa! Eu fiz mais de um curta por mês, assim. Então, e eu dirigi alguns, um amigo tá falando, eu preciso da ajuda no som. Aí eu fui lá segurar o microfone para ajudar. E isso aprendendo sobre som, pensando no som do filme. Aí no outro eu estava ajudando como assistente, no outro eu estava ajudando como continuista, no outro... E aí eu fui passeando por todas, que um diretor precisa conhecer os departamentos, né? E eu fui passeando por todas essas funções. Então, me deu uma bagagem muito grande, né? Poder estudar na Academia Internacional de Cinema. E eu me dediquei mais ainda porque eu tinha ganhado uma bolsa. Eles confiaram em mim, né? Uma bolsa integral. Então, foi muito bacana, assim, a época que eu passei em São Paulo e trabalhei em umas empresas lá também. Uma experiência para você, né? Que você hoje, tenho certeza que usa muita coisa da sua experiência que você viveu, né? Sim. Eu costumo falar que, tipo, igual você na área de saúde, por exemplo, você aprende medicina e depois você tem que fazer residência no hospital para aprender. E qualquer função, se você pega a arte, você tem que praticar. Não tem jeito. É muito importante a teoria, você está ali entendendo o que é cinema, a história do cinema, etc. Mas eu tive uma prática durante os 3 anos em São Paulo muito grande, assim. Porque além dos trabalhos que eu estava fazendo na IC, na Academia Internacional de Cinema, eu fui trabalhar na O2, que é a maior produtora de cinema da América Latina, né, que é do Fernando Meirelles. Então, eu fiquei 1 ano lá. Em Nova Iguaçu, né, lá na minha cidadezinha, eu fazia alguns curtinhos que eu gastava R$10, R$20 para fazer Pegava a câmera emprestada, aí arrumava um trocado para alguma coisa e fazia. Aí eu cheguei na O2 com um projeto de 3 milhões. Meu Deus! De você estar em projetos grandes, assim, sabe? E eu comecei a ver o cinema de grande porte, assim, sabe? Um cinema também na área de publicidade, lá na O2 também. Então isso foi me dando bagagem, foi me dando experiência, né? Porque eu estava fazendo meus trabalhos no curso e na O2 quase todo dia filmando. Então eu brinco muito também, igual o piloto de avião tem tanto hora voo, já viu? Quando fala assim, um piloto experiente, ele tem hora voo, tantas 1000 horas de voo. Eu brinco com alguns amigos meus de que no cinema, ou até nas artes, é importante do hora 7. Que você tem, tipo, eu tenho, sei lá, tantas 1000 horas de set de filmagem, porque você vai aprendendo cada detalhe, porque acontecem muitos imprevistos numa filmagem, você vai aprendendo a como passar por aquele problema. São situações que você tem que ter jogo de cintura, né? Sim, você vai aprendendo sobre equipamento, você vai entendendo como que é a função do outro. Então, e cinema é uma arte coletiva, né? Você precisa de cada função ali, sabe? Então, eu fui crescendo, alguns filmes meus que eu fui fazendo, gente, curtas. Desde então, quando eu tô falando de filmes, são máximo 15 minutos. Aí foram entrando em alguns festivais, foi ganhando alguns prêmios.
a gente começou a ficar reconhecido, sabe? Alguns projetos nossos. Então, começou a dar visibilidade pro meu trabalho, assim, sabe? Então, isso foi muito importante mesmo. O Brasil, em termos de cinema, em termos de dinheiro, de estrutura, ele ainda está muito atrás dos Estados Unidos, Miguel? Muito. A gente fala de muito atrás em recursos financeiros ou muito atrás de profissionais com qualidade também? O que você acha, se você colocasse numa balança? Eu acho que o cinema americano ele é bem mais tradicional, né? E a estrutura lá é uma indústria já, né? Então você lança 500 filmes no ano nos Estados Unidos e grandes projetos, né? O cinema brasileiro ele tem crescido muito nos últimos anos. Ele na época do Collor, lá em 93 e tal, ele chegou às produções, chegou ao número de 0 produções no ano, porque o cinema vinha crescendo, né? Mas aí o Collor acabou com os cinemas e com os filmes, e aí teve a retomada. A gente está aí há 20 anos retomando o cinema, e o cinema brasileiro é muito específico, porque ele faz sucesso lá fora e às vezes o brasileiro tem preconceito do seu próprio projeto, assim. Então tem muitos filmes que você pega que faz sucesso no mundo inteiro, ganha prêmios no mundo inteiro, e tem gente que nem conhece o filme aqui no Brasil. É verdade. Então isso está mudando um pouco. Os cinemas estão fazendo grandes bilheterias agora, tem os filmes de comédia que estão vindo, que estão fazendo grandes bilheterias. Então a gente ainda está um pouco atrás em relação, a gente já passou mais de 100 produções por ano, já está chegando a 200 por ano, então a gente já está chegando num patamar bacana, assim, de produções. E a diferença é que lá, como é uma indústria, como eles já consideram um filme como um produto de entretenimento, chega o estúdio, o investidor, que é a Fox, a Warner, chega e investe. Eu vou dar 100 milhões de dólares nesse filme. E eles investem do bolso, sabendo como produto que vai retornar 500 milhões, por Entendi. exemplo. Então, eles fazem uma proporção, como se fosse um produto, como se fosse vender uma Coca-Cola, eles pensam como um produto. No Brasil, a gente não tem esses grandes estúdios. A nossa captação, no geral, é por leis de incentivo à cultura. Então, você pega um fundo de setorial, que tem um fundo de recursos, e aí você faz esse seu projeto, às vezes não dá uma bilheteria muito grande. Então a gente está ainda caminhando em relação a isso, mas tem grandes filmes como o próprio Tropa de Elite, como outros filmes que estão trazendo essa estrutura maior para o cinema brasileiro e transformando em vitrine lá fora também, porque você pega o Fernando Meirelles, o Padilha, o Walter Salles, grandes diretores indo lá para fora realizar os filmes também. Sendo chamados, né? Então tá tendo uma procura. Sim. Por profissionais brasileiros já, né? Sim, que eu acho que se você olhar para trás, há 20 anos atrás, talvez não teria, né? Sim, sim. Então o cinema está ficando mais internacional, assim, sabe? Então, isso é a diferença, assim, e quando se trata de investimento também. Então você pega um filme no Brasil, 5, 10 milhões já é um orçamento alto, assim. Então lá eles investem, lá baixo orçamento é 30 milhões de dólares, entendeu? Nossa, então realmente. 10 milhões de dólares é difícil você achar filmes com esse valor. Então, quando se trata de investimento, é muito maior, americano, assim. Até porque, como eles produzem em língua inglesa, eles entram no mundo inteiro também, né? O Brasil ainda tem um pouco essa dificuldade do idioma também. Se a gente produzir filmes só em português, a gente não consegue dialogar com todos os países. Por mais que eu duble ou coloque legenda, mas... Ah, Acontece isso? Acontece. É mesmo? Por exemplo, você pega até o próprio espanhol. O filme em espanhol, existem vários países que você consegue comercializar esse filme. Mas quando o filme é em português, o americano não gosta muito de ler legenda. Entendeu? Entendi. Para eles, o filme é em inglês. Então existe a dificuldade de mercado internacional. O Metanoia,
por exemplo, a gente colocou no iTunes. E a gente colocou legenda em inglês e espanhol. E a gente lançou Metanoia em 92 países. A gente conseguiu ir para lá, mas é muito pouco ainda as visualizações em outros países, entendeu? Mas a gente chegou lá, a gente alcançou esse colocou o pé lá, também. né? Colocou o pé lá. Sim, a gente sonha em fazer projetos futuramente internacionais também, assim, a gente está começando a sonhar com isso também. Conta um pouquinho para nós, você estava falando do Metanoia, né? Uhum. O Metanoia foi uma produção que estourou, né? Sim. A gente ficou conhecido no Brasil inteiro e, como você falou, em outros países também. Sim. Para o nosso público, para essa galera que está nos ouvindo agora e ela tem um sonho, tem um objetivo, foi fácil de fazer o Metanoia? O Metanoia, ele virou sucesso da noite para o dia? Foi tudo fácil, teve dinheiro sobrando, investidor sobrando, batia na porta e falava assim, Miguel, eu quero investir, caiu do céu. Foi essa a história do Metanoia? Não. Né? Quem está mostrando aqui o DVD para vocês, foi dessa forma ou teve bastante dificuldade? Teve muita noite sem dormir, muito suor, muito choro, muita... É muito complicado, assim. Eu costumo falar que tem pessoas que a gente está falando sobre sonhos, né? As pessoas têm alguns sonhos. As pessoas às vezes almejam muito, você olha que legal, ele botou em 105 salas no Brasil, eles almejam muito o resultado, mas esquece da trajetória em si, sabe? Acho que o importante é a trajetória, sabe? Porque a nossa produtora está fazendo 7 anos agora, o Metanoia é um projeto que durou 3 anos para ser realizado. Desde o momento que foi colocado no papel? Pensado assim, vamos fazer um filme sobre esse assunto, na primeira reunião até sair na tela, foram 3 anos de projeto, assim. E isso sobre longa-metragem, essa é a média mesmo, até em grandes produções, até você pega, sei lá, Batman vs Superman, ele demora 3 anos para ser feito, assim, porque é um projeto longo. Um ano atrás já estava mostrando o trailer do Batman vs Superman. Mesmo que tenha dinheiro sobrando? Mesmo que tenha dinheiro sobrando. Esse é o processo? Sim, porque tem todo um projeto de finalização, de pós-produção. Você precisa preparar a filmagem em si não demora muito. Você consegue filmar em 2 meses de filmagem, você consegue fazer um filme. Mas para você preparar, por exemplo, selecionar os atores, pensar todas as cenas, por exemplo, tem 100 cenas no filme. Você precisa visitar todos os lugares, todas as cenas antes de fazer. Porque você precisa saber qual é a voltagem da sala, se é de 110 ou 220, você precisa saber como que é a segurança no local, porque você vai trazer vários equipamentos. Você precisa saber onde que a van e o caminhão vai estacionar. Você precisa fazer toda uma logística enorme, assim. Você precisa pedir autorização na prefeitura, se for externa, você precisa saber como que a alimentação vai chegar até você, se acontecer algum imprevisto, onde é o hospital mais perto. Tem toda uma produção e logística. Detalhes mesmo. Detalhes mesmo. Então a gente foi no Metanoia. Na maioria das cenas a gente visitou, fotografou, viu, por exemplo, aqui o som é complicado, aqui a luz é de um jeito. Então você tem que pensar todo o projeto. Então a pré-produção, que é o momento que você prepara, e a pós-produção, onde você monta, onde você pensa a trilha, onde você vê a cor. Alguns filmes têm efeitos especiais, então é o momento que demora mais. Então, esse filme foi um sonho mesmo, assim, eu considero assim, um milagre, sabe? Porque a gente batalhou muito assim, para esse filme sair. Então a gente conseguiu parcerias de locadores de equipamento, a gente conseguiu vários apoios, né? Atores, né? Filme, que já tem um nome, né, no mercado. Sim, atores conhecidos entraram no projeto. O próprio Caio Blá, que é muito conhecido, né? Ele está nesse projeto. Então, a Solange Couto, Silvio Guindani. Então, isso deu um peso para o projeto muito grande. Ele se tornou também mais comercial. Então, mas é muito bacana, assim, para quem ama fazer cinema. Fala assim, foi super difícil, foi sofrido, mas acaba a gente nem sentindo muito porque é o que a gente ama fazer, sabe, como profissão.
né? Então foi um privilégio, foi muito prazeroso participar desse projeto, de poder pensar cada detalhe, desde o roteiro até o conteúdo final desse projeto. Cada detalhezinho, né? Isso é muito legal, isso que eu amo fazer mesmo. Miguel, num projeto tão grande como foi o filme Metanoia, envolve desde produtores, atores, uma equipe de produção muito grande para que esse objetivo possa ser concretizado, né? Então isso, quando você tem um sonho, até que o sonho aconteça, existem vários processos, né? Sim, sim. E uma das cenas marcantes e aonde foi gravado o filme foi dentro da Cracolândia, né? Isso. Como é que foi essa experiência, gravar lá dentro, com o dia a dia da Cracolândia em si? É uma experiência muito forte, assim, eu não saí a mesma pessoa desse projeto, assim, sabe? Porque a gente queria muito, através da história do Eduardo, né, que é o personagem principal, contar a história de outros Eduardos que existem no Brasil e no mundo, assim, sabe? A gente quis se tornar um pouco o invisível visível, porque diariamente você passa por pessoas moradores de rua, você passa por pessoas usando droga na rua, etc. Mas às vezes você não dá importância daquilo. A gente queria contar essa história. Até então, a gente só tinha histórias contadas por jornalistas, a matéria sobre essas pessoas nesse lugar. Então a gente quis trazer para perto, botar a câmera perto e entender o que tem dentro da mente dessas pessoas, sabe? Então foi uma pesquisa enorme. Antes mesmo de filmar na Cracolândia, eu pesquisei, assisti muitos documentários, conversei com psicólogos, a gente foi na Cracolândia visitar, a gente conversou com usuários, ex-usuários, com a polícia que trabalha lá, tudo isso para desenvolver esse roteiro, para entender esse universo, assim, porque não era um universo que eu fazia parte, que eu conhecia. É o que o pessoal chama de laboratório? Sim, é um laboratório e a gente tinha que falar com propriedade as coisas. Eu não podia cometer gafes, sabe, tipo de algum, sei lá, um especialista na área de saúde olhar, aquilo ali que ele está falando está errado, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente não era tão técnico, a gente queria profundidade naquilo de sentimento, sabe? Então a gente começou a pesquisar, até no momento, a gente visitando a Cracolândia, a gente estava até fazendo uma caminhada com um policial que trabalha na Cracolândia para conhecer o lugar. E aí a gente estava andando, e aí um usuário, um morador de rua, virou e falou assim: "O que vocês vieram fazer aqui?" Começaram a gritar. Aí o policial falou: "Não, só estamos dando uma volta só." Aí o rapaz respondeu: "Vocês vieram matar a gente? Não adianta não adianta matar quem já está morto." Nossa. Ele falou isso, e na mesma hora eu peguei meu caderno e anotei essa frase. E isso tá no filme, por exemplo, não essa cena em si, mas um personagem fala isso pro outro, que eles já estão mortos, sabe? Ah, tá, que legal isso, né? Então a gente vai trazendo algumas coisas da realidade para esse projeto. Então foi uma dificuldade grande de logística também você filmar dentro da Cracolândia, né? Porque a gente queria como cenário a Cracolândia. É um personagem que morou um tempo na Cracolândia. Então a gente tinha que conhecer esse universo, a gente teve que pedir autorização na comunidade, a gente teve que conversar. Uma igreja que tem um trabalho social ali ajudou a gente também. A gente conversou com a prefeitura, com a CIT para fechar a rua. Então a gente teve todo um planejamento para poder, com respeito, com educação, chegar num ambiente para filmar. A gente não pode chegar simplesmente e filmar, né? Então essa foi a logística que a gente teve para filmar lá dentro, e uma experiência assim enorme, porque eu não consigo às vezes passar por um morador de rua, por exemplo, e não me solidarizar, sabe? E não pensar que aquela pessoa precisa de uma ajuda. Às vezes eu estou até no carro, mas ela não se torna invisível para mim. Eu olho e tipo assim, e pelo menos observo esse problema, sabe? E o filme queria despertar um pouco isso, despertar na sociedade que existe esse problema, que não adianta a gente tapar o sol com a peneira, existe para a política pensar alguma ação para isso. Então o Metanoia queria também
entrar nas casas, nos lares das famílias que também têm esse problema muito forte de dependência, tanto a pessoa que é dependente quanto o familiar que tem essa dependência, codependência, né, social também. Então, foi uma experiência enorme, assim, poder tratar esse assunto, de poder contar um pouco dessa história que virou epidemia no Brasil, né? O crack já entrou nas cidades do interior, já tem notícia de tribo indígena usando crack. Cara. É mesmo? Tá muito complicado e a gente não pode contar muito com os nossos governantes, né? Então a gente tentou fazer um trabalho como uma obra de cinema, mas também algo social, algo que pudesse impactar vidas, sabe? Engraçado que as pessoas veem o resultado pronto, o sucesso, posteriormente as entrevistas e as coisas acontecendo, mas não sabe o que envolve por trás, né? Sim. Então a gente viu que são, como você falou, 3 anos até acontecer e os processos são de estratégia, de cuidado. Não dá pra você fazer na hora que você quer as coisas, você precisa ter um planejamento, né? Sim. Então, para você que está nos assistindo, a história do Miguel é uma inspiração. E é bom que você se atente a isso. Cada detalhe do seu projeto, cada detalhe do teu sonho, é fundamental isso para que o projeto, né, Miguel, possa realmente ser bem sucedido, né? Sim. O fato de ter dinheiro e não ter dinheiro não é só o que basta, né? Sim, você pode com ter certeza. muito dinheiro, mas se você também não tiver um planejamento e um projeto bem executado, não adianta. Às vezes você acaba queimando verba e você não consegue ter o impacto que você quer gerar. Sim. Então, esse equilíbrio, né, Miguel, acho que é fundamental, né? Sem dúvida. Tem que ter um planejamento, uma estrutura. Não adianta... É igual você, tirando um pouco do assunto cinema, mas, sei lá, você vai programar uma viagem. Nessa viagem você vai chegar numa casa de praia e vai fazer um churrasco com os amigos, por exemplo. Esse é o seu planejamento. Só que aí você sai de casa com o carro e esquece de fazer, de abastecer o carro, por exemplo. O projeto não vai movimentar, não adianta. Então você precisa pensar. Aí você chega lá e, caramba, esqueci o carvão, esqueci a carne, sabe? Tipo, você precisa pensar em tudo. Você precisa entender tudo que você está planejando para você realizar. Então, é lógico que é importante você ter bons produtores ao seu lado, porque às vezes o artista, isso no geral, né? Ele às vezes não tem muito planejamento dele, assim, sabe? Ele é muito intuitivo, ele, vou fazer a obra tal e, pintei um quadro, mas tá, onde você vai expor? Pintei um quadro, deixei aqui em casa. Não tem problema de você fazer um quadro e deixar em casa, mas a gente brinca na área de cinema que quando você escreve um roteiro e põe na gaveta, ele não é um roteiro, ele é uma redação, um texto lá na gaveta. Entendeu? Um roteiro, para se tornar um filme, ele tem que ter um planejamento, ele tem que você pensar como você vai realizar isso, viabilizar financeiramente, entendeu? Então, não adianta você, às vezes, pensar um projeto e não ter esse planejamento de como você vai lançar. E acontece muito, assim, sabe? De muitos filmes no Brasil, eles são parados na metade. É mesmo? Tem essa estatística mesmo? E é difícil você entrar nas salas de cinema, porque você tem que pensar como um todo, não só como uma obra artística, porque a pessoa vai sair de casa, ela vai pagar gasolina, estacionamento, ir ao cinema, ir à pipoca, que é mais caro do que o ingresso, e para assistir o seu filme. E ele vai assistir Homem de Ferro ou vai assistir teu filme, por exemplo? Entendeu? Então já existe, a pessoa sendo conhecedor de arte ou não, ela já tem uma cultura midiática de que ela recebe lá de fora muito forte. Ela sabe, mesmo sendo crítico ou não, ela sabe o que é filme bom e o que é filme ruim. Às vezes de olhar assim, sabe? Então você precisa ter um conteúdo legal e isso você precisa pensar dessa maneira. Você precisa entender que, tipo, preciso colocar alguns atores que sejam bacanas, eu preciso pensar uma estrutura grande para o meu projeto, entendeu? Mas isso é com o tempo. O Metanoia, como eu falei quando eu me apresentei, eu fiz muitos curtas antes.
Eu não posso, tipo, hoje, é lógico que um sonho é importante. Hoje eu acordei, comecei a sonhar com filmes e vou fazer um longa-metragem. Entendi. Então é complicado isso aqui, porque isso aqui já é uma indústria já de filmes. A gente fez vários filmes antes para chegar até aqui, entendeu? A gente teve todo um processo de aprendizado, teve tipo mais de 18 anos de estudo de cinema. Então é importante pensar nisso, sabe? É importante você entender o processo. Vou começar a estudar? Vou começar a estudar. Vou começar a entrar numa produtora grande, começa a entender, começa a correr atrás, começa a fazer meus curtas, mandar para festival. De festival você começa a ter visibilidade, aí você já vai botando isso no seu portfólio, aí você vai começando a entrar em outros projetos, até um dia você conseguir realizar o seu projeto, entendeu? Então é importante entender isso, o processo. O processo é muito importante, mesmo que você tenha o dinheiro todo hoje para realizar um longa, às vezes você, por não entender do processo, você não vai conseguir realizar. Não vai conseguir impactar, né? Não vai conseguir, entendeu? Então, mas é possível, é possível. Se você tem um sonho, é possível você fazer. E para as pessoas que não viram ainda o Metanoia, eu acredito que é pouquíssimas pessoas, mas de repente a pessoa que está nos assistindo agora em todo o Brasil não teve a oportunidade de ver. Onde é que encontra hoje, Miguel, o Metanoia? Hoje a gente está vendendo nas grandes lojas, a gente está em DVD, né, na Saraiva, Finac e outras lojas, e também em on demand, né, no NetNow, iTunes, Google Play. A gente consegue comercializar. Só digitar aí no Google aí, Metanoia, filme Metanoia, que você vai achar onde comprar online também. Você consegue achar? Consegue. Tá. Tem previsão de entrar na Netflix? Ainda não. Ainda não? Ainda não. A gente está negociando ainda para tentar fechar com a Netflix ainda. Bacana. Vou mostrar aqui para o pessoal de casa. Ó. Para você que tem esse interesse, ainda não teve a oportunidade de ver, assista, porque realmente é um projeto que impacta pessoas, né? Impacta vidas. Agora, Miguel, a gente falou um pouco de quem é o Miguel, um pouco da sua trajetória até conseguir obter o sucesso que você tem hoje. Teve essa obra fantástica que foi o Metanoia, que teve essa explosão, tantas outras que você teve também. O que esperar hoje da For You? Quais são os seus planos para 5 anos, os seus planos para 10 anos? Aonde você imagina que a For You pode estar daqui a 5 a 10 anos, por exemplo? Olha, agora o Metanoia abriu bastante portas para gente, né? Tanto da distribuidora, ela depois que a gente finalizou e foi para o cinema e DVD, ela virou para a gente, aí, quais são os próximos projetos? Eles pediram mais projetos para a gente, então a gente já tem uma abertura grande agora com a distribuidora. A gente agora está planejando 5 longas-metragens que a gente está planejando para que a gente possa realizar daqui a uns 2 anos, mais ou menos 2 anos, para a gente... Porque o Metanoia, como foi nosso primeiro projeto grande, a gente demorou 3 anos para fazer e a gente se dedicou unicamente a ele. Agora a gente quer fazer, enquanto está finalizando um, está começando o outro, então a gente quer fazer alguns projetos paralelos. Então a gente está começando a escrever no fundo setorial e em algumas leis e alguns projetos. A gente também está começando a dialogar com TV fechada e aberta para alguns projetos de seriado, de conteúdo para TV também. Que bacana. Muito legal, a gente está com bastante projeto mesmo, assim, e a gente, isso daqui a 5 anos, e daqui a 10 anos, a gente sonha, é porque eu sonho bastante mesmo. É sério, Bem-vindo ao time, então, Miguel. Eu quero muito fazer projeto fora, assim. Eu acredito que em 10 anos a gente consegue fazer um filme lá fora com um ator de expressão internacional e tem um país que você prefira, assim? Eu acho que nos Estados Unidos mesmo. Não sei como seria a história, em que país passaria, mas a gente quer fazer um projeto internacional.
Então a gente já está se planejando para isso, assim. E esse é o nosso sonho, de poder levar o nosso trabalho para outros países e outras pessoas tenham acesso ao que a gente quer passar através da nossa arte. E o que você poderia falar depois dessa aula, né, que você nos deu, que você deu para todo mundo que está nos assistindo? Muito conteúdo, muita experiência, muita bagagem. Deu para ver que é muita determinação, é muito foco, é muito trabalho, né? Trabalho muito duro para que as coisas realmente aconteçam. Nada cai do céu, né? O que você poderia falar para esse jovem que está nos assistindo, que tem um sonho, que tem um objetivo? E por que não, de repente, tem alguém que nos assiste que tem um sonho de ser um diretor de cinema? Em algumas circunstâncias da vida, deixa o sonho na gaveta, por muitas vezes recurso financeiro. O que você diria para esse jovem que não tem R$1 no bolso hoje e tem um sonho? Eu acho que a primeira coisa é não desistir. Eu acho que nesses anos desde os meus 18 anos, até menos um pouco, você pensa às vezes em tipo, isso não vai dar em nada, isso vai ser complicado demais, muito difícil. Tem essas fases, né? Tem muito, assim. Então é não desistir. Eu lembro que quando um start que foi muito grande em mim, quando eu ganhei a bolsa, eu fui para São Paulo, eu lembro que eu acordava toda manhã agradecido, assim, por eu estar tendo essa oportunidade de poder estar estudando cinema, de poder... Muitas pessoas querem estudando, eu fui selecionado entre muitas pessoas para ganhar essa bolsa. Então, é o dia a dia mesmo, é de você ler muito, estudar muito. Hoje em dia, qualquer profissão, você precisa se destacar para você fazer a diferença, né? Porque tem muitas pessoas formando em diversas áreas, então eu acho que é a dedicação mesmo. Se você ama o que você faz, você vai ler mais livros, você vai assistir mais filmes, você vai produzir mais filmes para você pegar a experiência e começar a envolver em projetos, de começar a correr atrás, às vezes. E cinema é uma arte muito coletiva, né? Às vezes você conhece um amigo que tem uma câmera, um amigo que trabalha com som, um amigo que é ator. Então você vai unindo sonhos, porque o cara que é amigo que é ator tem sonho em ser ator, sabe? E o cara que é fotógrafo tem sonho em fotografia. E aí você conhece um amigo que é editor. Então você vai unindo pessoas, que é muito difícil você fazer cinema sozinho, né? Algumas outras artes você até consegue, fotógrafo você consegue tirar fotos e fazer uma exposição só. Mas o cinema é uma arte coletiva, né? Então eu acho que é um pouco isso, você unir sonhos, não desistir, buscar muito conhecimento, muito conhecimento. Tem muitos cursos gratuitos também que você pode fazer de cinema hoje no Brasil. É lógico que o eixo dá muito Rio-São Paulo também, né, dessa área. Concentra isso, né? Sim. Mas você vê outros lugares, você vê tipo Brasília, Recife, você vê no próprio Sul também, Porto Alegre tem uma escola bem bacana também. Então você vê o quanto você pode buscar e correr atrás dos seus sonhos. Por mais que eu estava no Rio, eu não estava no grande centro no Rio, né? Eu estava na periferia e tal. E eu larguei tudo para ir para São Paulo estudar cinema, né? Eu fui para outra cidade enorme igual São Paulo e fui atrás de um sonho, assim. Então é importante ter esse foco de você acreditar no seu sonho. Esse é o primeiro. É lógico que tem alguns momentos, às vezes, por condições financeiras, você vai ter que ter um trabalho paralelo para se manter. É difícil no início você se manter, entrar em grandes projetos, mas aí você começa a fazer seus curtas, manda para festival, aí tu vai mandar para 10 festivais, eles não vão aceitar seu filme, e você continua mandando. Faz um outro filme, manda, aí quando você vê, ele entrou de, sei lá, 1000 curtas que mandaram, selecionaram o seu. Aí você, que legal, entrou, por mais que você não ganhe o prêmio do melhor curta, mas você está entre os 5, sabe? Tipo, vai evoluindo, né? Isso, então, eu lembro, primeira vez, a gente mandou para um festival internacional um curta nosso, se chama Dom Gratuito. E aí a gente mandou para um festival e ele entrou num festival na Espanha. E aí a gente falou, nossa, que legal, tal. E eu fui para o festival, inclusive, foi muito legal. E isso começa a dar visibilidade para o seu projeto em outros lugares, assim. Isso vai te dando experiência, vai te dando
portfólio, isso você vai crescendo, você vai aprendendo cada vez mais e crescendo profissionalmente. E o cinema é uma arte que é um pouco diferente. Tem muitas profissões que você vai entrando e aí você vai saindo do mercado. Você tem 40 e poucos anos, 50, vem um pessoal mais jovem e meio que, por estar mais atualizado, rouba você do mercado, digamos assim. O cinema, você vai ter 70 anos, você vai estar aprendendo sobre cinema, mas você sempre vai ter mais experiência do que quem está começando. Então, o cinema, às vezes você demora um pouquinho a entrar no mercado, mas quando você entra, você está dentro. Você já fica mais consolidado, né? Sim, sim. Você vai ter, se você tiver ainda saúde física, você vai ter 80 anos, você vai estar filmando. Você vai estar dirigindo, você vai estar, então, algumas profissões não, tipo, você chega aos 50, já tipo, o pessoal já está fora do mercado. Vou já pegar os de 25, de 30, né? Então, coisas de tecnologia, algumas coisas, então o cinema é um pouco isso, é um pouco difícil entrar, porque é fechado. Mas, às vezes, por exemplo, você já começa um curso, o seu professor já é um contato seu. Aí você fala, professor, quando você tiver algum projeto, você me chama. Você já vai conseguindo contatos, né? Você já vai começar a entrar no circuito de produções, entendeu? Então essa é um pouco a dica que eu dou. Não desista e corra atrás dos seus sonhos. Entendi, essa é a importância, não desistir. Sim. Miguel, para as pessoas que estão nos assistindo em todo o Brasil, em todo o mundo, se querem acompanhar o teu trabalho, qual que é a sua página no Facebook, qual que é o seu Instagram, para o pessoal te seguir, para o pessoal acompanhar você? Então, tem o site da produtora, por favor, que é For You Filmes, mas escreve número 4, letra U, filmes.com, que é o site da nossa produtora. Tem o meu site também, miguelnagle.com.br, Nagle, Nagle. E meu Instagram, meu Facebook também são todos Miguel Nagle, tudo junto. Instagram Miguel Nagle, Facebook, e aí é só acompanhar lá que tem bastante novidade. Pode me mandar mensagem, tirar alguma dúvida, estou à disposição aí para conversar com o pessoal. Miguel, obrigado. Que isso, obrigado a você. Foi um prazer receber você aqui, estreando o nosso programa Banco dos Sonhos, que é um programa para falar de sonhos, de pessoas que sonharam, de pessoas que ainda continuam sonhando, que é o seu caso. A gente nunca pode parar de sonhar. Sim. E de alguma forma falar com o nosso público que vale a pena sonhar, que vale a pena investir nos sonhos. Esse é o lema da Chegora Brasil, é nisso que a gente acredita. Você que nos acompanha sabe disso, a gente acredita em você, a gente acredita no teu sonho, nós acreditamos no seu dom. E muito obrigado, foi um prazer, foi uma aula realmente a gente ter esse privilégio, essa oportunidade de te escutar. E por que não, daqui para frente, a Chegora Brasil também não pode fazer uma parceria com a For You, por que não? Sim, né? Claro. Vamos ver o que as coisas acontecem, mas obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Um grande abraço para vocês.